Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Jefferson Abreu, eu sou assistente social por formação e atualmente ocupo a função de apoiador institucional da saúde mental na atenção especializada na Secretaria Municipal aqui de Caruaru. No Nepcast de hoje, vamos falar sobre o dia 18 de maio, que é trabalhado, comemorado, é um dia alusivo à luta antimanicomial, né, nacionalmente, a nível Brasil. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. E para o episódio de hoje, recebemos com muita alegria os nossos convidados. Sou Jefferson Abreu, sou assistente social por formação, atualmente ocupo a função de apoiador institucional na saúde mental, dentro da atenção especializada. Eu sou um homem branco, 41 anos de idade, cabelo curto, barba, estou de camisa preta e vou passar a palavra, né, para os convidados poderem se apresentar e se autodescreverem, e aí eu passo a palavra para Manu Monteiro. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Ana Monteiro, eu sou uma mulher negra, uso cabelos curtos, estou com um brinco de prata, óculos arredondado e uma blusa verde de linho manga longa. Sou atualmente coordenadora da subsede Vale do Ipujuca e também faço parte quanto membro do Conselho Regional de Psicologia na 18ª plenária. E também sou vice-coordenadora da Comissão Étnico-Racial pelo CRP aqui em Caruaru. Muito feliz de estar aqui hoje falando de uma data tão importante e dessa articulação tão bonita que a gente vem fazendo. Boa tarde, eu sou Zilane Oliveira, sou psicóloga. Vou me descrever agora. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos, abaixo dos ombros. Estou com uma camisa de linho azulzinho claro. Estou com um colar de crochê vermelho, tecido. E estou numa sala, né, um estúdio, que por trás tem um revestimento de espuma cinza escuro. Sou psicóloga e atualmente estou como gerente administrativa e técnica do Centro de Atenção Psicossocial CAPES AD3 Mandacaru, aqui do município de Caruaru. Olá, pessoal, tudo bem? Estou feliz de estar aqui também com essa galera massa. Eu me chamo Atos, fazendo minha autodescrição, sou um homem pardo, de cabelos curtos e barba longa, ambos grisalhos, com camisa marrom e com crachá verde. Sou psicólogo de formação, atualmente ocupo a pasta de promoção à saúde na atenção primária e a gente veio aqui para fazer uma bagunça boa, para falar sobre uma luta importante. Isso, exatamente. E aí eu acho que um dos momentos mais importantes, talvez, dessa discussão é que possamos entender um pouco sobre essa luta, né, a temática anual que sempre vem também para poder nos debruçarmos, refletirmos e pensarmos, né, sobre essa luta que vem aí se arrastando algumas décadas, talvez desde a década de 70, a partir da reforma psiquiátrica no Brasil. E aí eu vou passar a palavra para a Gislane, ela que vai falar um pouquinho sobre o tema da luta antimanicomial, e eu já aproveito para lançar uma pergunta, né? O que é a luta antimanicomial e como ela surgiu no Brasil? Pessoal, vamos lá, né? Saudações antimanicomiais. Eu também quero dizer que eu fico muito feliz, né, pelo fato do NEP conceder para a gente esse espaço, para a gente pensar, dialogar, né, e provocar, né, a todos nós e todas nós, trabalhadoras, trabalhadores da rede de saúde, né, da rede da RAPS, da rede de atenção psicossocial, e falar desse dia, né, alusivo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que nasce, né, lá
na verdade, né, desde a reforma sanitária, né, com todo aquele movimento, junto com os intelectuais da época, junto com os profissionais de saúde, né, com os professores, enfim. E aí a luta, né, antimanicomial, ela, de fato, ela nasce a partir da Lei 10.016, 10.216, né, a Lei Paulo Delgado, de 2001, que é quando, a partir das conferências, né, de saúde, das conferências de saúde mental, dá-se início ao processo de desinstitucionalização, né, das pessoas que viviam nos antigos hospitais psiquiátricos, mais conhecidos como instituições manicomiais, né, o manicômio, como é popularmente conhecido, as instituições asilares, né, que não tinham uma proposta, né, uma linha de cuidado baseada nos direitos humanos, né, pelo contrário, era baseada na violação desses direitos, né, da aniquilação da subjetividade humana, do desprezo, né, à vida humana, na verdade. Então, esses espaços, né, aqui em Caruaru, nós tínhamos um hospital psiquiátrico extremamente, né, conhecido por todo o Agreste, ele era uma referência, né, até porque Caruaru é uma cidade polo, e aí existia ali a Clínica Psiquiátrica de Caruaru, que era conhecida popularmente como a Clínica do Doutor Veloso, e era esse grande manicômio, né, que acumulava, né, que encarcerava pessoas de toda a região aqui do Agreste, né, enfim, vindas inclusive do sertão, e que eram depositadas, né, sem nenhum projeto terapêutico, né, para que essas pessoas retomassem a vida no território, né? Não se prezava pela questão da autonomia e as pessoas que vivenciavam, né, um sofrimento psíquico em decorrência de um transtorno mental ou de um problema relacionado ao uso de álcool e outras drogas, eram encarceradas mesmo, né? Eram aprisionadas dentro desses espaços, onde a lógica era a higienização, né, dessa população. A gente, numa lógica capitalista, né, a gente tem, né, a sociedade caminhou, né, o manicômio caminha para o apagamento dessas pessoas que não eram produtivas, né, pessoas que não conseguiam mais manter as suas atividades laborais, não conseguiam manter o capital, né, não produziam mais para a sociedade, logo essas pessoas, elas deveriam ser, né, eh, extintas, digamos assim, né, elas deveriam ser dizimadas mesmo, né, do espaço da cidade, né, do território. Então essa luta começa, né, a partir de 2001, como eu já disse, e aí com ela vem os centros de atenção psicossociais, né, psicossocial, que são os CAPs. E aí a ideia era que a deshospitalização houvesse, né, nos manicômios e que os municípios, através das suas gerências de saúde, né, pudessem implantar esses centros de atenção, né, psicossocial, que a gente tem alguns modelos, né, alguns tipos, na verdade. A gente tem o tipo 1, o CAPS tipo 1, que depende da quantidade de população, o CAPS tipo 2, o CAPS IJ, que é o CAPS infanto-juvenil, e o CAPS 3, né, que o CAPS 3 é o que nós temos aqui no município de Caruaru, que ele é 3, o tipo, justamente porque ele funciona, ele tem um funcionamento 24 horas. Então, os CAPS, eles nascem, né, com a lógica do cuidado em liberdade, né, baseado, né, como a própria a própria psicologia também, né, Manu, reza e preza, né, preconiza, uma política alinhada aos direitos humanos, né, onde as pessoas pudessem ser cuidadas, ouvidas, tratadas, né, na sua singularidade e no seu território, né, onde as pessoas pudessem ir buscar escuta e buscar acolhimento e, sobretudo, a retomada ou a construção
da sua autonomia e da sua cidadania, né? Então, o CAPES é esse lugar potente, né, bonito, que é composto por uma equipe especializada, né? Deve ser costurado com uma equipe multiprofissional, né, com uma perspectiva interdisciplinar, onde todos, né, nenhum conhecimento sobreponha o outro, mas que tenha, na verdade, a lógica de uma integralidade do cuidado, né? Então, a luta antimanicomial, né, ela nasce desse percurso, dessa história, que eu tenho certeza, né, que a gente vai poder endossar mais aqui, conversando com o Manu, conversando com o Atos, conversando com o Jefferson. A gente tem um bocado de coisa boa para trazer hoje aqui para o pessoal. Vamos lá. Isso. Eu passo agora a fala para Manu, e aí eu queria fazer uma pergunta e contextualizar, né? Qual a importância do dia 18 de maio para a saúde mental e em que a psicologia se envolve ou vem trazendo, né, para essa discussão em relação, de fato, ao cuidado, né, integral, cuidado em liberdade, como é que a psicologia, de fato, vem trazendo e trabalhando nesse contexto do cuidado. É, fico muito contemplada com as falas de Girliane, né? Porque é sobre isso, sobre esse trabalho que vem de luta popular, que vem da rua, principalmente, para que a gente possa melhorar e com o fechamento dos manicômios, né? A data em si, ela não poderia passar, principalmente para os psicólogos, para as pessoas que trabalham com a saúde mental e a gente, enquanto categoria, que sempre esteve nessa luta e no debate. Né? Essa data é importante porque ela reforça mais ainda a necessidade da gente ter a liberdade como primeira meta de cuidado, ter a singularidade do sujeito e sua autonomia, né? Hoje a gente tem uma RAPS fortalecida, mas ainda a gente enfrenta muito. O CRP, o Conselho Regional de Psicologia vem no debate, principalmente contra instituições religiosas que pregam algo que não é sobre liberdade. É sobre adoecimento, é sobre algo de medicamentoso. Então, a gente vem principalmente aqui em Caruaru, enquanto coordenadora da subsede, esse movimento ele se fortalece a partir de um processo de interiorização, que foi a Comissão Cominter, onde a gente pode dialogar com toda a rede, ouvir e ampliar esse olhar com o pessoal do CAPS AD e CAPS 3, para que a gente pudesse, como é que a gente pode fortalecer enquanto categoria, né? Vamos chamar mais uma vez e reforçar e levar a galera para a rua, porque a rua sempre foi espaço de cuidado. Rua não é lugar de isolamento, rua não é lugar de negligência, rua é espaço de cuidado, de arte, de diálogo e de escuta. Então, hoje, retomando esse debate, né, fortalecendo que o CAP já vem fazendo de muito tempo, hoje aqui, enquanto subsede, a gente vem fortalecer, principalmente articulando com as IES, com as coordenações das instituições de ensino hoje, chamando os estudantes para estarem dentro do debate, porque a nossa categoria também, a gente fica pensando o profissional que vai vir amanhã, esse profissional que ele não se atende ao social, esse estudante que ele não se atende a entender a interseccionalidade que se encontra dentro do território, a gente entende que então vai existir uma educação e uma formação defasada. Então, a contribuição hoje, enquanto CRP, enquanto conselho, é reforçar o debate da importância do CAPES e da RAPS para a nossa sociedade como um todo, seja eles usuários ou não, né? Porque muitas vezes a gente se atende a isso quando tem algum familiar, quando a gente vai trabalhar no processo, e não é sobre isso, é sobre a desumanização que acontecia quando os manicômios estavam abertos, né? Infelizmente o debate ele é grande. Hoje, infelizmente, a gente ainda sabe e de histórias que acontecem de manicômios ainda ilegalmente, e a gente está aí recebendo denúncias, indo para território, reforçando o quanto saúde mental ela precisa ser discutida, quantas questões LGBTs, de raça, elas precisam estar no centro do debate. E aí, essa articulação que está sendo feita hoje aqui em Caruaru em Rede, ela vem para ampliar, não só nesse debate enquanto saúde mental, porque saúde mental faz parte da atenção básica, faz parte da RAPS, faz parte das PICs que a gente está, faz todo um diálogo no território. Então, a gente vem tentar fortalecer e contribuir, tanto no diálogo como na escuta, mas, sobretudo,
chegar lá nesses territórios menos favorecidos, nessas IEs que precisam ser articuladas sobre o social e estar ouvindo a categoria no que ela precisa e fortalecer, porque cuidado e liberdade é algo fundamental, né? Isso, fala importante, Manu. E eu agora trago Atos, né, para essa roda. É, ao mesmo tempo em que nós sabemos da existência de vários serviços, né, de saúde mental dentro da atenção especializada, né, e aí entram os CAPs, as residências terapêuticas, os leitos integrais, né, dentre outros serviços também que fazem parte dessa rede como um todo, mas saúde mental eu entendo que ela se atravessa, né, um cuidado integral. E aí ela parte do território, né? E dentro do território, enquanto coordenador de promoção à saúde, como tu tem visto esse contexto do cuidado em saúde mental? O que que essa promoção à saúde tem feito, tem trabalhado, tem se atrelado, né, nesse contexto do cuidado, né, relacionado propriamente dito à saúde mental e nesse cuidado integral do usuário? Acho que essa fala perpassa muito do que Gi e Manu já trouxe, né? Primeiro, acho que tem uma pontuação que a gente não pode esquecer. Acho que a gente tem avanços, principalmente na época após ditadura, quando tem a reforma sanitária e as outras reformas vão surgindo, mas isso é modelo capitalista neoliberal. Gislaine colocou muito bem isso. Então, os retrocessos que a gente vem sofrendo hoje, eles partem desse lugar de querer colocar o sujeito num lugar que não o pertence, mas que sempre quiseram que ele pertencesse. Então, é colocar ele excluído da sociedade, esse sujeito improdutivo, esse sujeito que não serve, né, diretamente aos fins do capital. E aí, quando a gente pensa na RAPS, na construção da própria reforma, e a gente pensa na perspectiva da atenção primária, não tem como pensar saúde se não for no território. A Manu já trouxe muito bem isso. E não tem como pensar saúde se não for na perspectiva de promoção e prevenção. E promoção e prevenção é da autonomia e liberdade desse sujeito. Nenhum e qualquer profissional tem o poder e o suposto saber para ditar como esse sujeito vai estar em sociedade. Então, a atenção primária, né, na perspectiva disso, não só em saúde mental, é fomentar para que esse sujeito se perceba como sujeito comunitário, sujeito de luta, sujeito social, que a psicologia social traz isso, e os nossos psicólogos em formação precisam se apropriar disso, porque esse sujeito ele está em território. Ele faz parte de um sujeito de trabalho também que o compõe, mas ele é um sujeito que tem uma família, que mora num bairro, que mora numa rua, que vai ao parque, que dialoga com o mercado, com a sua religiosidade, que dialoga com tudo que compõe aquela vida, aquela família e aquela comunidade. Por isso que a gente fala, inclusive, na atenção primária, que o nosso cuidado é na perspectiva sempre de cuidado de famílias e comunidades. Então, quando a gente pensa em cuidado de saúde mental nesse lugar, é de cada vez mais, primeiro, promover autonomia para esse sujeito. Quanto mais ele se enxerga como sujeito autônomo, mais ele tem poder de transformação para si e poder social. Para além disso, existem já os processos que já o acometem, né? Como a gente sabe do grande crescimento relacionado, principalmente pós-pandemia, mas não era só no anúncio da pandemia, já se imaginava que em 2020 ia ter um aumento significativo, por exemplo, da depressão, como a doença do século. A pandemia só deu uma alimentada, né, nos nossos sofrimentos, no isolamento e tantas outras coisas que a gente não tinha dado conta em si e foi potencializado. E a partir disso surge um grande crescente dos nossos sofrimentos, que também é projeto, porque é projeto. Porque é o projeto neoliberal, um projeto de isolamento dos sujeitos. Cada vez mais nos isolamos, cada vez mais perdemos senso de comunidade, cada vez mais estamos propostos a estar juntos com os nossos parceiros de vida, parceiros familiares, parceiros de comunidade. Então, o projeto vem dando muito certo. E aí a nossa resistência está em território. E estar em território é provocar que
tanto os equipamentos que ali se encontram, né, equipamentos como equipamentos da saúde, da rede de assistência social, educação e etc., possam enxergar esse mundo a partir desse olhar, porque tem que ser visto a partir desse olhar, porque se nós, como profissionais, não enxergarmos a partir disso, a gente vai reproduzir muitas violências. E, diante disso, fortalecer que esses sujeitos consigam ser comunidade. Acho que a grande batalha, talvez nossa, seja essa: lutar contra um modelo que promover saúde a partir de um olhar que não é um olhar singularizado na perspectiva do sujeito individual, pura e simplesmente deslocado de um contexto, mas na perspectiva de que ele precisa resgatar o que é ser comunidade, o que é ser comunitário. Essa grande divisão. Então, acho que é um pouco do que a promoção à saúde ou a própria atenção primária tem como fundamento. Então, isso não, de longe não é nem um pouco fácil, mas é o alerta que precisa estar dentro da nossa prática, e é o alerta que toda essa rede também tenta se colocar nesse cuidado singular, atento a essa população que está em território, que é composta por tudo isso. Entendendo que quando a gente fala de saúde mental e fala também da prática de redução de danos, hoje a gente passa um momento muito crítico aqui na cidade por fechamento de alguns espaços necessários de construção social de acolhimento desses sujeitos. E aí, quando a sociedade ela não está no debate, ela não entende a importância desses equipamentos estarem promovendo a redução de danos de cuidado, de alimentação, que na verdade são direitos garantidos a qualquer ser humano, né? Mais uma vez a gente retrocede e faz aquele plano do manicômio de à mercê, né? Está excluindo, né? De higienizar os processos, assim como foi a construção do Brasil, né? Um modelo higienista, um modelo capitalista, onde os sujeitos eles não estavam postos na sociedade, eram só retirados, e aí o cuidado sempre foi isso. Outra coisa que quando a gente levanta o debate e a gente vai para a rua, tanto com os equipamentos quanto a IES, é a gente está indo contra o modelo de medicação. Porque uma das coisas que se faz na prevenção é a gente dar outras estratégias do cuidado, né? A prática de saúde nas praças, a prática da escuta, de uma alimentação mais saudável. Ou seja, existem outras práticas hoje para uma prevenção e dar base de orientações para esse sujeito não só recorrer à medicação, onde a gente sabe que isso tem um sistema todo, né? Por isso que tantas farmácias abriram com o tempo, né? A indústria farmacêutica. Então, entender que a gente está alinhado a esse não formato já é algo muito grandioso. E por isso que esse ato, esse ano, ele se torna muito mais grandioso e bonito, porque dia 20 de maio a gente vai estar na Praça do Rosário. Quem é de Caruaru e região sabe que a Praça do Rosário também é uma praça de marco histórico, uma praça que sofreu também dentro da sua historicidade no processo de higienização, né? Onde se encontra vários usuários e a gente tem que estar onde? No território, onde a população que mais precisa ser assistida vai estar lá, né? Junto com a rede, junto com a RAPS, junto com o Conselho Regional de Psicologia, junto com tantos outros fortalecimentos do Programa Atitude, inclusive, dos CREAS da alta e média complexidade, das universidades e de outras instâncias vizinhas que também estão somando com a gente. Isso, Manu, eu acho que é importante, né? Você pegou aí o gancho, já fez o convite para todo mundo, né? Que dia 20 nós estaremos lá, na Praça do Rosário. E esse ano, no ano de 2026, a luta antimanicomial tem como tema cuidado é ato político, fortalecer o SUS. É resistir ao manicômio hoje e sempre, né? E aí eu me sinto muito contemplada e fico muito feliz quando eu ouço Atos falando, sabe? Eu queria ficar aqui por horas ouvindo, né, Atos com tanta propriedade, né, como também há pouco, né, coordenador da equipe Multi, né, que é essa galera que está na linha de frente mesmo, né? Porque tudo nasce do território, né? Os CAPs, eles são centros de atenção à crise aguda e persistente. Portanto, o CAPS é um serviço de atenção secundária à saúde, né? Mas tudo emana, tudo nasce de lá,
do território, né, como o Atos falou. O território é esse, a gente não fala de casas, né? A gente não fala de dispositivos, a gente fala do lugar onde a gente mora, onde a gente vive, onde a vida pulsa, né? A gente também precisa pensar nesse território existencial, que é vivo, né? Que muda a todo tempo, né? Que é fluido. E é lá no território onde estão, né? Os bares, né? Onde estão as casas, né, de shows, onde as pessoas, né, saem para se divertir. E muitas vezes a gente, né, no campo da saúde, a gente se afasta, né? A gente se afasta dessa lógica e a gente fica ali muito fechadinho dentro dessas caixas, né, dentro desses dispositivos, e a gente vai perdendo, né, aos poucos, como o Atos muito bem colocou, esse senso de comunidade, né? Esse senso do coletivo, né? Porque quem é que ganha uma luta, né? Sozinho? Quem é que iria discutir, vamos pensar, melhores condições de trabalho, como nós da psicologia, né? Estamos nesse embate aí para conseguirmos as nossas 30 horas, né? Inclusive hoje, né? Está se tendo a Exatamente. votação. Hoje está sendo votado na CCJ, né, às 30 horas, para os profissionais de psicologia, assim como os nossos companheiros, né, do serviço social, acabaram, né, de ter garantidos esses direitos, né, tanto o piso salarial quanto as 30 horas semanais, né? E quando a gente não se reúne, né, quando a gente não se junta em comunidade, quando a gente deixa que isso caia por terra de sociedade, ele se rompe, né? Ele fale, literalmente. Porque sem conjunto, né? Sem luta, sem força, sem comunidade, não há cuidado, gente. Não há Né? cuidado. Não há cuidado. Então, quando eu penso, né, nessa coisa da atenção primária à saúde, eu digo sempre que ela é a ordenadora do cuidado e ela é a porta de entrada da saúde mental. Porque muita gente diz que o que é porta de entrada para a saúde mental é o CAPS. E aí eu digo, gente, não, né? Não é possível. Até porque o CAPS é um dispositivo para quem já está, né? Em crise aguda e persistente. Quem não teve a oportunidade de ser cuidado lá no território pela atenção primária, né? Com a questão da prevenção e a promoção à saúde. Quando a gente falha nesse quesito, aí a gente precisa, né, de fato, ter uma atenção secundária que vai trabalhar mais na coisa da crise, né, na coisa mais aguda, entende? E acho que casa muito com também o que você disse, Manu, a população, né? Um dos princípios do SUS também, né, é trazer a comunidade, né? É ouvir, né, a coisa dos conselhos de saúde, né? A gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa, né, estar junto, a gente precisa, né, fortalecer essa RAPS. A RAPS, ela não está dada, né? Nada está dado, a gente conseguiu, a gente, né, está aí na luta pelo não retorno à lógica manicomial, mas é algo muito forte, né? E cotidiano, né? E cotidiano, as forças conservadoras, cada vez mais, né, elas vêm contra a liberdade, elas vêm contra a autonomia, elas vêm contra o conhecimento, contra a ciência, e a gente precisa ter muito cuidado. Né? Não tem nada garantido. A gente está ainda num processo de consolidar essa política, né? De consolidar a RAPS, né? Que é essa rede que o CAPES não tem como fazer só, o CAPES atende a uma demanda da população, né? O serviço residencial terapêutico, as UAS, né? As unidades de acolhimento, os SECOS, né? Que são os centros de convivência, né? Que a gente vai estar para ser implantado em Caruaru, isso é um ganho maravilhoso. Mas a mãe de tudo isso, essa grande teta que alimenta todo mundo, é a atenção primária à saúde, né? A gente precisa, a gente precisa se juntar, a gente precisa estar lá, né? A gente precisa matriciar,
A gente precisa cada vez mais também dizer para a população a importância, né, da atenção primária, do cuidado territorial da equipe que está lá na ponta, né, que tá lá cuidando das pessoas dentro das suas casas, né, do agente comunitário de saúde, do médico de família e comunidade, do psicólogo, né, que também está lá na equipe, do profissional do serviço social, do fisioterapeuta, do dentista, né, e lá vai, né, e lá vai, São muitos. né, são muitos, né, Atos? E aí, gente, o que eu discuto, né, aqui hoje é justamente a gente pensar como é que tá, né? Como é que tá RAPS em Caruaru, né? O que é que a gente tem feito, né, para se alinhar? E no dia 20 a gente vai se juntar, né? A gente vai dar um grito para a população, para eles poderem entender a importância, né? A importância de que a gente não pode dar nenhum passo atrás, a gente tem que seguir em frente, né? Que manicômio, que o aprisionamento da loucura, que o aprisionamento do sofrimento, né, redundou em um holocausto, né, brasileiro. Então, como o Atos muito bem colocou, a pandemia escancarou para a gente o adoecimento psíquico e é desafiador. E a necropolítica, né? Que ficou mais escancarada do que Também. E aí uma coisa que a gente veio trazendo que vai remetendo, né? Na realidade, quando a gente pensa, essa RAPS ela está sobreposta a uma série de elementos que precisam ser discutidos e os fóruns e os conselhos são importantes. O plano diretor de uma cidade, por exemplo. Como é que se pensa em saúde mental sem equipamento social, por exemplo? E talvez o único equipamento social que ali se encontra são os próprios bares, que ali, né, ali é o único lugar de refúgio que eu possa ter. Como é que você pensa saúde mental se você não pensou a cidade que você ocupa? Então, se você não consegue pensar estruturalmente a cidade a que você acomoda essas pessoas, a gente tá já de cara a gente já está cometendo uma violência e criando um desamparo, porque você está cerceando todos os acessos que essa pessoa pode ter. Aí é os acessos que Manu bem trouxe, é o acesso a uma alimentação saudável, porque você também ou não tem um espaço de acesso que possa dar conta daquelas famílias. Você não constrói uma horta comunitária, por exemplo, porque já que a gente está falando de uma desvinculação dos processos comunitários, então você não consegue estabelecer uma horta comunitária, uma praça, um espaço para fazer atividade física, um espaço para convivência, um espaço seguro, né, bem iluminado, um espaço que você consiga levar o seu filho ou filha para uma creche, para uma escola. Você tem que fazer um deslocamento enorme, você precisa pegar um transporte. Então, tudo isso nos atravessa. Então, se a gente nem consegue pensar a cidade, e a gente coloca o grande desafio da RAPS também sobre essa camada, ela está por cima todas essas fragilidades. Lógico que a tentativa dela nunca vai ser dar conta, mas é reduzir o dano que se estabelece a partir desses atravessamentos que a gente tem. Mas olha o quanto que a gente precisa pensar estruturalmente sobre, né? E a gente volta a dizer, né? Quando a gente está falando de reforma sanitária, é, quem puxou a 8ª conferência? A gente pensa nos líderes comunitários. Foram aqueles que ali estavam. E se a gente for pensar nas nossas infâncias de forma mais remota, acho que é uma lembrança de comunidade, inclusive esses líderes assim também faziam, a gente cuidava efetivamente da vida do outro. O vizinho saiu, se não voltou, se estava tudo bem. Fazia muito tempo que eu tinha encontrado esse vizinho. Eu ia para tentar entender como é que estava a vida dele, quase como uma fofoca também, né? Aquela fofoquinha de fulano tá, ó, Jefferson tá bem, eu nunca mais vi, não sei o quê. Mas isso é zelo, isso é cuidado. Isso é um olhar de comunidade que hoje a gente entra nos nossos apartamentos e não olha e nem sabe quem são os nossos vizinhos. Então, a gente está perdendo essa essência que precisa ser muito, muito resgatada, e ela parte também da fragilização dos espaços de controle social. Os espaços de controle social e os espaços também
das lideranças comunitárias. Se a gente for olhar na nossa realidade, eu posso estar cometendo um enorme equívoco e peço desculpas, mas quantas associações ou lideranças comunitárias efetivamente a gente consegue enxergar nos nossos territórios, como foram de outra era? Pessoas que se disponibilizavam a fazer isso, esses movimentos que iam dando de forma orgânica, sempre tinha uma liderança que puxava um ou outro. Hoje é meio que todo mundo vivendo por si, porque é assim que a gente está vivendo. Verdade. É dentro da nossa realidade posta hoje, porque não tem tempo, né? Escala 6 por 1 aí, para discutir isso, inclusive. Não há tempo, não há tempo para se pensar sobre quem eu sou dentro da comunidade. É trabalho. Eu acho que Atos traz uma discussão muito pertinente em relação à disponibilidade de cuidar do outro, né? E dentro dessa fala, eu acho que é uma dificuldade que temos hoje é de ter essa disponibilidade, principalmente das famílias, né? De se disponibilizar, se debruçar sobre o cuidado do outro, né? De um parente, de um amigo, enfim, ou que seja aquela rede de apoio para de fato sustentar determinado cuidado, voltado para aquela pessoa que assim necessita. E eu acho que é uma das maiores dificuldades, talvez, e que possamos discutir em outros momentos, de fato, que é essa aproximação familiar. Claro que existem também as questões específicas, né, que precisam ser avaliadas em relação ao cansaço, né, ao adoecimento também familiar que foi gerado a partir de uma situação específica relacionada, seja de repente ao uso abusivo de álcool e outras drogas, ou ao adoecimento relacionado a algum transtorno de fato, e que isso também leva todos aqueles que estão ao redor, né, a um possível adoecimento psíquico e dentre outras fragilidades que também precisam serem debatidas, discutidas e acompanhadas. E também elencar o cuidado a essas pessoas, né? O cuidado ele não é apenas para aquela pessoa que de fato é enxergada como um problema naquele momento em relação à sua dificuldade, o seu problema específico, mas a família como um todo. Ela deve ser acolhida, ela deve ser inserida no processo e como atualmente e aí, rapidamente, né, que nós já estamos aí dentro do nosso tempo, como que essa família, de fato, ela tem sido buscada, ela tem sido abordada, né, se de fato os nossos serviços, eles têm conseguido, né, chegar nessas famílias para constituir essa rede de cuidado como um todo, seja ela dentro da RAPS, né, mas também temos a rede socioassistencial do município, e a família, onde é que entra nesse processo de cuidado? Enquanto política pública, e processo formativo, a gente entende que precisa se olhar, como a gente disse, para famílias e comunidades. O primeiro desafio é se nós, como profissionais, enxergamos como famílias e comunidades. Acho que vale a pena colocar essa ótica antes. Mas, visto que a gente tenta enxergar a singularidade desses sujeitos, existe todo um movimento, principalmente da atenção primária, de fazer a leitura desse sujeito em território. E aí, por isso que a gente tem vários componentes que ali se organizam para facilitar essa leitura. Por que que eu digo isso? Quando a gente pensa estruturalmente, atenção primária, né, os postinhos de saúde, como bem conhecidos. Tradicionalmente, a gente tem como equipe mínima agente comunitário de saúde, que faz essa leitura de território, né? Ele vai ao território, vai de casa em casa, faz a leitura se não consegue o acesso ao usuário ou usuária, pergunta para o vizinho, tenta fazer essa identificação, tenta trazer essa informação para a unidade de saúde. A gente tem as médicas, as enfermeiras, as dentistas dentro dos territórios que acompanham esses sujeitos. Para além disso, existe uma composição que Giben trouxe, que é da equipe multi. E ela vem como equipe de apoio para essas unidades. Ela intercala, ela é equipe, mas ela intercala com outros saberes. Então, é dentro do território como a psicologia social, nesse caso, vai olhar essas famílias e vai captar essas famílias, ou aquele indivíduo daquela família, para ser cuidado. Como as assistentes sociais vão fazer as garantias de direito
aquela família que por muitas vezes foi violada. Né? Como um profissional de educação física pode estabelecer espaços seguros de promoção à saúde ou de prevenção, né? Ou de cuidados a situações já crônicas estabelecidas. Sim. Como um fisioterapeuta entra nesse processo para assegurar, por exemplo, que diante de uma situação de, por exemplo, como acamado domiciliado, um idoso, uma idosa, esse processo está sendo garantido, está sendo visto, está sendo prestado os cuidados, está se pensando, discutindo motricidade para essa pessoa que não consegue fazer o deslocamento até a unidade. Então, como o arte educador se coloca na condição de imaginar o território pelas lentes que ninguém viu ainda, né? A lente que é a lente que dá identidade àquela comunidade, né? Que aproxima no processo de cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, no Alto do Moura, a gente pode estar pensando várias pessoas transitando no Alto do Moura, mas sem entender, não é sem entender, mas sem se aproximar da identidade daquele local como pertencente ao Alto do Moura. Porque vira mercado, né? Vira um mercado daquele que vai ao Alto do Moura, vai comer o bode assado, vai comprar sua arte figurativa, mas que não é pertencente, né, efetivamente daquela cultura. Então, essas provocações são as provocações que a atenção primária vai tentar fazer. E vai tentar trazer esse sujeito, como a gente está discutindo sobre o processo de autonomia, trazer essas óticas de, olha, estou trazendo você para a gente pensar esse teu cuidado. Você pensar a partir da, da, de uma clínica centrada na pessoa, em que olha esse sujeito pensando a partir dele, e a partir dele pensando nas formas de cuidado, respeitando o cuidado, porque ele é o sujeito singular e autônomo que decide por si. Então, é um pouco da ideia do que a atenção primária precisa fazer, colocaria. Como ofício, ela precisa fazer. Gi falou muito bem. Não significa que a gente não tenha fragilidades, porque não existe espaço que não tenha suas próprias. Mas se a gente pensa na discussão até utópica das coisas, é ter esse horizonte, que é o horizonte que a gente precisa perseguir e a atenção primária precisa perseguir. Então, te respondendo, a atenção primária busca esse horizonte. Ora ela consegue mais, ora ela consegue menos, ora ela avança, ora ela não avança tanto. Também existem outras fragilidades que nos atravessam, não me alongando, que é a própria questão do pouco financiamento, né, que isso é estruturalmente por conta da, da estruturação da 80-80, que não garantiu financiamento específico. E a partir disso, a gente não consegue, por exemplo, ter esse cenário tão favorável. Você vai ter unidades que são vulneráveis e superpopulosas, que precisa dar conta de muita gente. Então, como é que a gente dá conta de tanta gente assim? Então, a gente vai dançando essa dança para tentar, de toda maneira, diminuir todo esse sofrimento desse território, mas também pensando em promover e prevenir, mas se aproximar o máximo possível desse cuidado. Ora mais, ora menos. Queria pegar o gancho de Atos, reiterar que também faço parte da equipe muito enquanto arte educadora e faço parte da comissão hoje municipal de saúde, representando o CRP. E dizer, né, trabalho aqui na cidade de Caruaru também enquanto artista, poeta, e dizer que é muito bonito saber que hoje na promoção de saúde a gente tem arte educadores, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, se não tiver arte, se não tiver acesso à cultura, nós não avançamos. Todas as datas que foram colocadas aqui, tanto na luta da reforma, quanto na luta contra a ditadura, a arte sempre foi um dos maiores estratégias, maiores dispositivos que a gente teve para estar lá, falar e lutar. Então, hoje também a gente não pode deixar despercebido a importância que a cultura, que a arte, da promoção da saúde, ela amplia quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de território, quando a gente fala de RAPS, a arte ela está interligada em tudo, ela está dentro e pulsando tudo, né? E aí, reforçando e também finalizando a minha fala, de dizer que dia 20 de maio, às 8h30 da manhã,
na Praça do Rosário, a gente vai estar fazendo arte. Antes dessa data, as IES também estão promovendo nos seus espaços de cuidado, de CAPs, de Centro Pop, estão desenvolvendo arte com os usuários, onde no dia 20 essas artes vão estar expostas. E que a gente pense que cuidado mental não se faz sem arte, não se faz sem rede e não se faz sem diálogo. E viva a arte, e viva os arte-educadores, e viva mais ainda o SUS reconhecer a arte enquanto território necessário e de estratégia para o cuidado, porque antes isso não existia, né? Quando o Atos traz a questão do arte-educador, é entender que quando a gente tem esse olhar que ninguém vai ter, é um trabalho não só de reconhecimento quanto território, mas de ligação enquanto pertencimento de outras esferas que o sujeito muitas vezes nem se dá conta. A gente atende em território onde muitas vezes pessoas de microáreas, de zona rural, nunca desenharam, nunca entenderam que esse processo não é sobre você ser criança, é sobre você ser humano e estar apto a vivenciar outras coisas, né? Massa, mano, muito potente a sua fala, né? Nosso tempo ali já estourou. Eu só queria trazer rapidamente duas sugestões, né, para que as pessoas de repente possam entender um pouco do que a gente está falando. E aí, mencionado aqui por Gislane, né, o Holocausto Brasileiro, que é um documentário que traz, de fato, né, a história negra do nosso país em relação à psiquiatria. E cito também o filme de Nice da Silveira, né, O Coração da Loucura, que traz a arte, né, como um lugar de fato de cuidado. Bom, gente, estamos chegando no fim do episódio e foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente conversa. Gostaria de agradecer aos nossos convidados por estarem conosco e eu vou abrir o espaço de forma rápida, né, para que elas possam agradecer. Gislane. Bom, gente, agradeço, né? A conversa foi maravilhosa. Espero que tenhamos mais momentos como esses, né? E vamos lá, rumo ao dia 20, né? Eu acho que a gente vem engrossando esse caldo. E eu espero todo mundo, né? Toda rede socioassistencial, toda rede de saúde, né? Os artistas, as pessoas, os nossos usuários, as nossas usuárias. Estaremos todos lá, né? Dando esse grito bem alto, né? De que nem um passo atrás, manicômio nunca mais. Vamos dizer que enquanto CRP02, a gente está muito feliz com toda essa articulação, com todo esse abraço, né? Eu acho que a gente não avança se não tiver organizado. Então, obrigada a todas as pessoas que vão estar lá, que estão incentivando e dizer que essa luta é nossa, por nós, pelos que vieram antes e os que virão depois. É, espero todos no dia 20. Vai ser uma ação feita com muito cuidado, a várias mãos, com muito desejo, com muita luta, com muita vontade. Acho que, inclusive, quem está aqui hoje sentiu na pele como é que foi pensar sobre isso. Quem não está aqui hoje também. Então, que essa luta ela seja discutida lá, mas que ela seja discutida num café com vocês, numa mesa de bar se assim for, com os amigos. A gente não pode perder de longe esse debate. Esse debate não pode ter sido só aqui também nesse podcast, mas ele tem que ser um debate comunitário. E eu espero de verdade que a gente possa propagar isso para outros campos e que cada um de nós possa fazer isso como ator de mudança. Bom, é isso. Agradeço a todos pela presença. Sei da dificuldade de estar aqui nesse momento, né, por conta das agendas. Foi um papo muito gostoso. A gente ficaria aqui o dia, né, discutindo, mas finalizamos o nosso Nipecast de hoje com mais um tema importante sobre o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial no nosso país. Obrigado, pessoal. É isso.